Uma boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que nos assistem nesse momento, em particular, irmãos e irmãs aqui de nossa congregação evangélica luterana Cristo de Uberlândia. A todos os nossos irmãos, a todos que nos assistem, uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que possamos fazer uma reflexão aqui na Palavra de Deus e que possa essa reflexão contribuir para o fortalecimento da nossa fé. Sabemos que a Palavra de Deus é viva e quando ela encontra um solo fértil no nosso coração, na nossa vida, ela produz muitos frutos. E é isso que nós esperamos da Palavra de Deus. Bem, meus amados, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós nesse momento e também sempre durante toda a nossa vida. Nós queremos refletir hoje sobre as palavras do Salmo número 30. Salmo 30. O Salmo 30 é uma ação de graças pela libertação de Deus. Eu diria que o Salmo 30 é uma promessa, ou são promessas. São promessas de louvor, de gratidão e de amor a Deus, por causa das muitas coisas que Deus fez aqui pelo salmista e pelo seu povo. Salmo 30, vamos ler e depois vamos refletir e tirar do Salmo algumas mensagens que queremos enfatizar. Lemos assim o Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei por ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, mas apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-ei porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Uma das nossas atitudes importantes para com Deus são as nossas promessas. São muito importantes as promessas. Devemos fazer promessas. Mas não aquelas promessas com o objetivo de arrancar alguma coisa de Deus, imaginando que possamos mercadejar com Ele ou manipulá-lo, dizendo: ó Deus, se tu me deres isso, eu devolvo aquilo. E aí imaginamos um Deus tão mesquinho, interessado no nosso retorno, e porque interessado no retorno que possamos dar a Ele, vai nos atender. Isso é uma ofensa a Deus. Promessas que objetivam retirar alguma coisa de Deus podem ser ofensivas, podem ser
desqualificadas para Deus. Podemos estar assim diminuindo o próprio Deus e achando que nossas esmolas que prometemos são suficientes para Ele se sensibilizar e derramar sobre nós a sua bênção. Essas esmolas aqui, quando eu me refiro à esmola, não me refiro apenas às ofertas, aquilo que a gente dá aos pobres, mas eu me refiro inclusive às nossas virtudes. Nós achamos que com as nossas virtudes nós conseguimos nos manter bem com Deus por causa delas. E é por causa delas que o favor dele existe para nós. Não está correto. A única coisa que Deus se sensibiliza é quando nós já chegamos a Ele humildes, vazios, e lhe confessando nossa dependência e nossas falhas, solicitamos que Ele com misericórdia nos receba e nos perdoe. E Ele o fará, porque Ele promete que Ele não quer a morte de ninguém. Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer a morte nem do ímpio, pelo contrário, que ele se arrependa e viva e colha as misericórdias dele de forma abundante. Mas nós estamos falando de promessas. Nós fizemos promessas. No dia do nosso batismo, prometemos renunciar o diabo e o mundo e a nossa carne, enfim, o mal. Mas ao mesmo tempo reconhecemos que essa nossa promessa só poderá ser cumprida se Deus mantiver no nosso coração acesa a chama da fé. E aí, pela fé, cumpriremos com essa promessa. Por isso, as nossas promessas, elas têm um olhar para trás, necessariamente, e daí então um olhar para frente, que é propriamente onde está a nossa promessa. E é o passado que nos dá os motivos para fazermos promessas. Não fazemos promessa por causa de alguma coisa que queremos no futuro, mas fazemos promessas por causa das coisas que recebemos ontem e estamos recebendo agora. E o que foi que nós recebemos ontem? E o salmista diz: eu te exaltarei, essa é a promessa, eu te exaltarei, ó Deus, eu cantarei louvores para ti, eu te darei graças para todo sempre. Termina esse salmo com as palavras do salmista, e ele dá o motivo: porque tu me livraste. Porque Deus nos livrou. Então nós fazemos promessas de louvar a Deus toda a nossa vida, porque Ele nos livrou. E de que é que Deus nos livrou? Deus nos livrou da ruína. Deus nos livrou da condenação. Deus nos livrou ao conceder para cada um de nós, gratuitamente pelos méritos de Cristo, perdão, vida e salvação. Os inimigos podem rir e achar graça, mas isso não importa. Os inimigos irão calar, e até eles perceberão o livramento
que Deus concedeu aos seus filhos. Por isso eu te exaltarei, Senhor. Queremos exaltar a Deus nas nossas orações, queremos exaltar a Deus nos nossos cânticos, queremos exaltar a Deus nos nossos cultos, queremos exaltar Deus através das nossas ações, do nosso testemunho e através do amor ao próximo e da busca pela justiça. É assim que exaltamos o nome de Deus. Como filhos honrados, honestos, bons cidadãos, honram e são orgulho dos seus pais, é assim que nós queremos também ser para com Deus. Mas para isso, precisamos que Ele continuamente nos livre de nossas fraquezas, nos livre de nossas amarras, nos livre dos nossos pecados, enfim. Senhor meu Deus, clamei por ti por socorro e tu me saraste. Deus me socorreu. O Senhor da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-a a vida para que não descesse à sepultura. Deus em Cristo nos deu vida. Primeiro Ele nos deu essa vida ao nós nascermos e termos a oportunidade de podermos estar aqui nesse mundo, contemplando as suas maravilhas e nos relacionando com o nosso próximo, com a nossa família, com nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas, enfim, mesmo com aquelas que nós nem ao menos conhecemos, mas com as quais nós temos compromissos, porque é assim que Deus quer. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade da vida que Ele deu para cada um de nós, mas particularmente por Ele ter enriquecido essa vida ao arrancá-la das trevas e colocá-la em plena luz do seu reino, ao nos perdoar e pela fé nos dar a consciência desta salvação também. Consciência essa que se reflete agora em amor a Deus e amor também ao nosso próximo. Por isso o salmista, não só ele quer louvar a Deus, mas ele diz: essa realidade não é apenas na minha vida, essa realidade boa da presença de Deus salvadora, ela também está na vida de outros, na vida de vocês. Por isso ele clama: salmodiai nós todos ao Senhor, salmodiai ao Senhor, vós todos os seus santos. Nós temos dois tipos de santos. Nós temos aqueles santos que estão nos céus, que nós chamamos de igreja triunfante, aqueles que já partiram e estão com Cristo aguardando a ressurreição. São os santos. Eles não podem nos ouvir, não podem nos atender, mas são santos porque estão com Deus. Mas santos também santa é a comunhão de toda a igreja aqui na terra que luta, porque foi santificada, porque foi justificada pela fé em Cristo Jesus e tiveram todos os seus pecados perdoados e declarados justos. Por isso a igreja é chamada de comunhão dos santos. Isso foi um ato de Deus na nossa vida, ao nos perdoar e nos dar a fé. Ele nos justificou. E os justificados agora entram num processo chamado de santificação, um processo cheio de falhas, de dificuldades, de erros, mas é aquele desejo de corresponder com o amor de Deus em Cristo Jesus, processo esse alimentado sempre pela palavra, pelos sacramentos, particularmente a ceia do Senhor. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura para sempre. Aí ele faz uma comparação entre um momento e a vida toda. Essa é a comparação entre o Deus juiz
o Deus que condena e esse mesmo Deus que absolve e derrama o seu favor sobre o povo. Esse absolver e derramar o favor sobre o povo é uma coisa da vida toda. Embora que Deus se irrite com o mal, muitas vezes, aqui o mal se referindo à nossa prática injusta, Deus se irrita com isso, mas essa irritação de Deus, comparado com o seu amor, é um momento, é um segundo em relação à vida toda, mostrando assim, numa escala, qual é o tamanho do amor, comparado com o tamanho do juízo e da condenação de Deus. Portanto, Deus está extremamente favorável a nós, porque o seu amor é muito grande, e o seu desejo de perdoar, de salvar, é muito maior. E condenar para Deus é algo muito sofrido, é coisa sobre a qual Ele não tem nenhum prazer. Continua o salmista dizendo: à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro à noite. A noite aqui, na verdade, é um momento da nossa vida em que olhamos para trás. E o choro é as coisas que não foram muito bem na nossa vida, as nossas limitações. Nesse processo que eu falei antes da santificação, de nós queremos responder com amor a Deus, que é um processo sofrido, difícil, porque carregamos ainda em nós o egoísmo e o mal, à noite nós lembramos disso e choramos. E esse choro, ele tem uma palavra específica para ele, que é arrependimento, é confissão. Então, à noite, nós fazemos uma avaliação, e se de um lado enxergamos nossas falhas, choramos, mas não enfrentamos a noite com desespero, porque ao lado das nossas falhas nós tivemos sempre o amor, a proteção e o perdão de Deus por causa de Cristo Jesus. Por isso, podemos ter uma noite tranquila e no outro dia de manhã levantar alegres, olhando para frente. Porque o resultado sempre do perdão de Deus não é o choro. O perdão de Deus justamente é o apagar das lágrimas, é o consolar, é o preencher o vazio com o seu poder, com sua graça, com sua vitória. Por isso amanhã aqui representa o começo. A vida cristã é sempre um recomeço, sempre um recomeço. Não é como se nós estivéssemos subindo uma escada, subindo, e de repente a gente está lá em cima, no máximo no topo. Nós nunca chegamos no topo, nós sempre caímos, nós sempre descemos, mas com a força da fé, nós novamente subimos e novamente caminhamos. Assim é a vida. Não é um processo de aperfeiçoamento dentro da santificação absolutamente linear. Não, ele é descontínuo, ele é difícil, ele é feito de altos e baixos, porque carregamos ainda a nossa velha natureza corrompida. Por isso, o salmista ele diz: quando dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. É o que a gente pensa às vezes, que atingimos um patamar de santificação, um patamar de dedicação a Deus, um patamar de amor e de justiça,
E esse patamar começa a criar no nosso coração uma espécie de orgulho farisaico. E passamos a achar que somos o máximo. O próprio apóstolo Paulo diz: cuidado, aquele que esteja em pé, veja que não caia. Aquele que está em pé, veja que não caia. Porque a queda, ela é sempre possível, e ela sempre ronda a nossa vida. O mal está em nós. Por isso todas essas histórias da Bíblia que falam do fim dos tempos, da necessidade de vigiar e orar, quando fala, enfim, algumas parábolas Jesus conta nesse sentido, o objetivo sempre é esse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, estai preparados. Então a perspectiva do fim das coisas tem esse objetivo sempre de nós avaliarmos constante e continuamente a nossa vida e vigiarmos, porque o mal está em nós e a qualquer momento ele nos prega uma peça, nos dá uma rasteira e caímos feio. Por mais no topo da fé que nós podemos nos imaginar. Por isso o salmista diz: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Talvez é isso que Jó pensou. Tudo na vida dele ia muito bem. Tinha uma família maravilhosa, muito dinheiro, propriedade, uma casa maravilhosa. E de repente perde a família, perde os bens, perde a saúde e cai no fundo do poço. E Jó, esse cara que era elogiado porque era um sujeito honrado, todo mundo imaginava que ele tinha riquezas, porque ele tinha uma maravilhosa família, porque ele tinha tantos bens e tanta saúde. Todo mundo imaginava que isso Deus lhe havia concedido porque ele era um cara justo e bom. E todo mundo se esforçava também para ser justo e bom e poder assim também merecer de Deus essas coisas maravilhosas que ele tinha. E de repente Jó perde tudo. E Deus mostra a vocês todos estão enganados. Eu dou para quem eu quero e eu tiro de quem quero. E quem tem não é porque me comprou. Quem tem não é porque é melhor do que quem não tem. E assim, o livro de Jó tem esse propósito de destruir a religião do toma lá da cá, a religião da negociata, a religião da manipulação de Deus. Ninguém consegue algo de Deus porque promete no futuro e daqui para frente fazer isso ou aquilo. As promessas de Deus, elas devem acontecer, como falamos no início de nossa reflexão, mas única e exclusivamente por causa da sua benignidade manifestada em nossa vida e agora parte, não de um coração pragmático que quer fazer negócio, mas parte de um coração que ama a Deus, ama o próximo e ama porque Ele nos amou primeiro. Aí diz o salmista, quando ele de forma arrogante, no seu poderio, na sua riqueza, se sentiu tão seguro que jamais nada o poderia abalar, Deus virou o rosto para o lado e ele se danou feio. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, mas apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Deus mostrou, espera aí, cuidado, a hipocrisia é fogo. O orgulho e a arrogância destroem a fé.
O orgulho e a arrogância destroem o relacionamento para com Deus. E aí, quando o salmista viu a situação complicada em que ele cai, porque Deus torceu um pouco o rosto para ele então clama: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ele se sentiu inclusive perto da morte, e ele chega a dizer para Deus: ó Deus, morto, o que eu posso fazer? O meu pó, por acaso, vai poder te adorar? Por isso, ó Deus, no desespero ele pede: tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Ele desvia os olhos, portanto, das suas próprias conquistas e do conforto no qual ele estava, porque isso sumiu da vida dele, e ele ficou desamparado, e agora ele de novo volta seu olhar a Deus e suplica por sua compaixão. E aí ele experimentou: converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Provavelmente, no alto da sua arrogância, o salmista aqui, e é o próprio rei Davi, que fez muitas coisas erradas e graves na sua vida, cometeu grandes erros. Provavelmente ele está se referindo a um grande erro desses que ele cometeu. O próprio apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, daí sou forte. A fraqueza aqui se refere ao esvaziar-se de si mesmo e se preencher de Deus. Porque quando eu me preencho de mim mesmo e começo a desenvolver uma autossegurança exagerada em relação a esta vida, aí me puxa o tapete e eu caio feio. E o salmista, quando ele diz aqui, quando ele declara que Deus tirou o seu pano de saco, ele está se referindo, o pano de saco era um sinal de arrependimento, de sofrimento e de dor pelos erros, pelos vícios, pelo mal, pela injustiça praticada. Isso estava oprimindo agora, como consequência, o rei Davi. Mas Deus retira o pano de saco sobre ele, que é o símbolo do arrependimento e da tristeza, e reveste o seu espírito de folguedos, isso é, de festa, de cânticos, de alegria. Converteste o meu pranto em folguedo, em alegria. Tiraste meu pano de saco e me cobriste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Portanto, Deus foi muito importante na vida do salmista. Nesse processo de santificação, de repente ele cai num grande engano, julga-se poderoso, forte, grande, inabalável, mas quando cai, reconhece que caiu, porque na sua arrogância, Deus desviou dele a face e ele caiu. Mas Deus não retirou dele a fé. E nessa fé, ele retorna o olhar a Deus e clama pelo seu socorro. E Deus retira dele a tristeza, porque o perdoa e o recebe. E a vida dele novamente é preenchida pela alegria. E ele termina o salmo como começou. Ele começa com uma promessa, reflete ao longo dos salmos essa sua experiência de altos e baixos, e aí, quando novamente experimenta a alegria do amor de Deus, ele refaz
as suas promessas. E é isso que nós queremos fazer sempre também. Portanto, nós unimos a nossa voz à do salmista, a das Escrituras, e queremos também prometer: graças te darei para todo o sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. E que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos, acompanhe a todos, com sua misericórdia, com sua graça, com sua proteção. Que assim seja.